Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. E nós vamos ler dos versos 6 ao verso 9. Filipenses 4, 6 a 9. A tônica dos cultos deste dia tem sido palavras de encorajamento para o povo de Deus. E eu gostaria de seguir nesta mesma toada nesta noite. Em Filipenses 4, 6 a 9 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu queria pensar com você hoje como vencer a ansiedade. E eu estou seguro de uma coisa: eu estou falando para todos nós, particularmente para cada um de nós. Ou você não é uma pessoa ansiosa, ou você não lida com isso. Os estudiosos dizem que 50% das pessoas que passam pelos hospitais, elas enfrentam problemas de ansiedade, ou são vítimas de doenças psicossomáticas. Isso levou o psicólogo Rollo May a afirmar que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema da nossa geração. Alguns chegam até a afirmar que a ansiedade é uma doença, a doença mais democrática do nosso século. A ansiedade não tem fronteiras, atinge pessoas de todos os credos, de todos os estratos sociais e de todas as faixas etárias. Atinge as crianças. Eu achei muito curioso, estava pregando ontem em São Paulo, e batia papo com uma criança muito alegre, muito extrovertida, muito desenvolvida. E aí ela disse assim: pastor, eu ando muito estressada. Eu falei: é mesmo, minha filha? Mas estressada mesmo? Muito estressada. Eu falei: mas o que é que estressa você, filha? Matemática. Ah, mas me estressa. Agora, você já pensou a criança estressada? Os adolescentes brigam com o espelho. Problema da autoafirmação. Hoje tem adolescente brigando, se sabe, querer saber se é homem ou se é mulher, é um negócio confuso. Os pais pressionam, tem que passar no vestibular, tem que ter nota boa no Enem. E a meninada anda exprimida. Os jovens estão preocupados, se casa, se não casa, quando casa, como casa, se tem casa, se vai poder manter a casa. Os casados querem saber se vão conseguir construir um patrimônio, porque afinal de contas, a sociedade cobra, a família cobra. Os que têm filhos precisam saber se consegue pagar a escola para o filho. Os mais velhos, se vai ter condições de pagar o plano de saúde. Se quando ficar velhinho mesmo, se a família vai manter, cuidar, ou se vai botar no asilo. Todas essas coisas vão gerando ansiedade. Quando chegou março de 2020, o ano passado, eu estava na casa de um médico muito querido, e ele
mapeou para mim um cenário muito cinzento da pandemia que estava chegando. E eu confesso a vocês que eu andei alguns dias ansioso. Falei, meu Deus, eu tenho problema de respiração às vezes. Falei, se esse troço me pega, eu estou frito. E no comecinho eu andava, fazia caminhada de máscara. Falei, se eu pegar esse troço, eu estou frito. E o coronga me pegou na semana mais crítica da minha vida. Passei um pouco de aperto. Recebi o diagnóstico no domingo, na quinta-feira era o casamento da Mariana. Chorei um pouquinho, o rival me deu umas broncas. Mas superei. Mas quem sabe tantos aqui não enfrentaram esse problema da ansiedade, ou ainda enfrentam. Enfrentam. Como é que você anda nessa questão? Qual o nível de ansiedade está hoje? Hoje, tanto de manhã, às 8, quanto às 11 horas, algumas pessoas chegaram aqui e me falaram, e falaram para o pastor Ival também, olha, hoje eu vim para cá precisando de um milagre. Sabe aquele nó na garganta, aquela dor no estômago? Aquele problema que vocês, ou Deus faz um milagre, ou não vou aguentar mais. Quem sabe você entrou aqui hoje com um problema muito grave para ser resolvido. Você precisa de uma resposta. Você não está dormindo direito. Você está ansioso. Está angustiado. Está com um nó na garganta. Está com medo do amanhã. E esse texto, meus amados irmãos, vai lidar conosco nesta questão. E eu quero tratar de 3 situações aqui. Primeiro, o diagnóstico do problema. Segundo, o remédio para curar o problema. E terceiro, a cura do problema. Pregação do Evangelho, irmãos, não é uma espécie de B12 na veia para você sair daqui um pouquinho animado e amanhã volta tudo de novo. O Evangelho tem resposta para nós. Tem solução para nós. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é o problema, é o diagnóstico. O que é ansiedade, afinal? Para a gente também não achar que eu estou enfrentando uma situação e isso é ansiedade, quando pode não ser ansiedade. Por exemplo, a ansiedade não é você ser imprevidente quanto ao futuro. É correto ser cuidadoso com o futuro, até as formigas cuidam do futuro. Ajuntam no verão para não ter que trabalhar no inverno. Então, quando você é previdente, você não gasta tudo que ganha, você faz uma poupança, você faz um investimento, você é cuidadoso, isso não é ansiedade não, isso é cautela, isso é sabedoria, isso é precaução, isso é prudência, não é ansiedade. Também ansiedade não é aquele negócio, corpo mole, entendeu? O cara é corpo mole, nos estudos, no trabalho, acorda tarde, vai dormir cedo, e tem que assistir todas as séries de Netflix que aparecem no mercado. É porque tem gente que, eu não sei, mas o dia dele tem mais horas do que a nossa, né? Porque o cara assiste tudo, sabe de tudo. Mas para fazer a obra de Deus está cansado, está ocupado. Outras pessoas acham que ansiedade é viver livre de problemas. Não, Paulo estava preso, estava algemado, estava sendo acusado pelos irmãos dele, a quem ele amava, a quem ele dizia, eu preferia ser anátema, desde que os meus irmãos se convertessem. E ele está preso, algemado, enfrentando lutas, mas não está ansioso. Então, se você está enfrentando dificuldades, isso não é ansiedade, não. Então, o que é ansiedade, na verdade? Vamos pensar nas causas. Quando eu leio esta carta aos Filipenses, a conclusão que eu chego é que toda a carta lida com o problema da ansiedade. No capítulo 1 desta carta, a ansiedade pode vir à tona como resultado de nós olharmos para os problemas em vez de nós olharmos para Deus. Hoje, gente, não dá para viver sem enfrentar problema. Isso é verdade, isso é fato.
Você não está enfrentando problema porque você está passando aperto financeiro, não. Você está pensando que o pessoal rico não enfrenta problema, não? Enfrenta mais problema que você. Sabia disso? Que os ricos têm mais problemas? Alguém já disse que o cara mais feliz da vida é aquele que chega em casa cheirando graxa, toma um banho, come um bom prato de arroz com feijão e dorme a noite inteira bem dormida. Eu tenho um primo que tem muito dinheiro e eu disse: pastor Hernandes, o rico tem 2 problemas. Eu falei: é mesmo? Tem 2? Só 2? Eu falei: então quais são? Ele me disse: o primeiro problema é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. O segundo problema do rico é medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro. Ele vive nessa loucura a vida inteira. Então note você que quando você olha para os problemas, em vez de olhar para Deus, você pode ficar ansioso. Paulo estava preso. Os problemas eram muitos. E ele diz em Filipenses 1:12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele olhou para as circunstâncias da vida de uma maneira diferente. Ele não perguntou assim: como eu estou sofrendo com isso? A pergunta era: o que isso pode proporcionar para que eu aproveite mais para pregar o Evangelho? Como essa situação pode abrir caminhos para eu dar mais testemunho? Ele estava preso e a igreja olhou para ele e foi mais encorajada a pregar. Ele estava preso e ele evangelizou a guarda pretoriana. Ele estava preso e escreveu cartas. Então, quando você estiver passando por um problema, não olhe para o problema, olhe para as possibilidades que Deus coloca diante de você em virtude desses problemas. Se você está dentro de um hospital, aproveite para você falar de Jesus para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem, para os médicos que chegam. Se você está enfrentando uma luta lá na sua casa, lá na sua vizinhança, aproveite para falar de Jesus e saber como as pessoas podem enfrentar o problema e ainda assim confiar em Deus. Se você olhar para a circunstância como Pedro se naufraga, se você olhar para a circunstância como Geazi, você só vê os exércitos inimigos. Se você olhar para as circunstâncias como os 10 espias de Israel, você vai dizer: olha, a terra é boa, mas tem gigante, não dá para nós, vamos ser engolidos. Tira os olhos das circunstâncias, olhe para o Deus que está no controle das circunstâncias. Segundo lugar, como é que você pode diagnosticar o problema da ansiedade? Quando eu vou para Filipenses 2, todo o capítulo 2 trata de relacionamentos complicados. Que para nós, você tem algum problema de relacionamento dentro da sua casa? Está estressando alguma coisa lá? Convivência não está legal? Está batendo cabeça com seu cônjuge? Os filhos estão relacionando-se tranquilamente uns com os outros e com vocês? Às vezes a maior fonte de estresse que uma pessoa tem brota dentro da sua casa. Preocupação com os filhos, preocupação com os pais, preocupação com os irmãos, preocupação com os avós. E na igreja de Corinto, na igreja de Filipos, os irmãos estavam batendo cabeça. Eles não pensavam concordemente. Até 2 irmãs da igreja, porque as mulheres não são de brigar, né? As irmãs são muito pacíficas. A Evódia e a Cinti que estavam brigando dentro da igreja. Se uma participava do coral, a outra não ia participar. Se uma cantava na frente, a outra não cantava. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas roubam a nossa alegria, tiram a nossa paz e são fonte de ansiedade. Como é que você faz para lidar com essa gente complicada que você tem dentro da sua casa, você tem lá no seu trabalho, você tem lá na sua escola, você tem até dentro da igreja? Paulo responde assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte de cruz. Se você acha que a pessoa é complicada demais, pense no que Jesus Cristo fez por você.
seus argumentos vão desaparecer. Mas o que nos deixa ansiosos? Quando você vai para Filipenses 3, tem um outro problema que deixa a gente ansioso, sabe o quê? Grana, dinheiro. Quem já ficou ansioso aqui por causa de dinheiro? Tem que pagar as contas, tem que juntar mais dinheiro. Você sabe que a Bíblia diz o seguinte, que quem ama o dinheiro dele nunca se farta. As pessoas mais complicadas com dinheiro, corrupção, negócio errado, e falcatrua e tal, não são os pobres não, são não. É gente que tem muito dinheiro, mas quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. No capítulo 3, versículo 19 de Filipenses, Paulo fala que tinha gente que só se preocupava, não é preocupava não, só se preocupava com as coisas terrenas. Gente que nunca está satisfeita. Eu recebi um videozinho muito legal há poucos dias, que eu achei fantástico. O camarada chegou num carrão, que é carrão assim, que custa mais de 400 mil. E aí ele está chegando assim, perto do aeroporto, que ia viajar, estacionar o carro dele, o colega dele, de aviãozinho particular, chiquésimo, custava milhões. Ficou infeliz. Infeliz. Aí chega de viagem, pega o carro dele, um colega dele encosta com um carrinho velho, e fala, rapaz, o sonho da minha vida é ter um carro igual o seu. Aí o cara dirigindo um carro velho, lava o outro suado, de bicicleta, pedalando para o trabalho, fala, rapaz, o meu sonho é ter um carro igual o seu, porque eu ando de bicicleta. Aí o cara de bicicleta está pedalando, chega outro a pé, esbaforido, rapaz, o meu sonho é ter uma bicicleta, porque eu tenho que ir para pé para o meu trabalho. Aí o cara que está andando a pé, está reclamando, até que chega um de cadeira de roda, falei, rapaz, eu queria tanto ter as pernas boas igual você, tem que andar numa cadeira de rodas. Moral da história? Não importa o que você tem, as pessoas via de regras estão insatisfeitas com o que elas têm. Se você não tiver um coração grato, você nunca vai estar feliz, e a ansiedade vai roubar a sua alegria. Bom, então vamos lá. Ainda no diagnóstico, na manifestação da ansiedade, tem duas coisas que eu preciso chamar a sua atenção. Porque ela pode vir com relação ao passado como culpa. E no Filipenses 3,13, pensa comigo no Paulo. Quem era Paulo? Antes da conversão dele, ele era um assassino. Mandava matar crente. Dava o voto para matar crente. E ele não matou pouco crente, não. Está escrito lá na Bíblia. Atos 26, versículo 10, que ele encerrou muitos santos em prisões, muitos, não poucos, muitos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto, quando os matavam. Agora o cara é convertido. Se Jesus não fizer uma obra linda para purificar a consciência das obras mortas, esse cara não vai ter condições de dormir, ele vai ter pesadelo, o sangue vai estar correndo na mão dele, ele não vai ter paz. Quantos crentes que hoje vivem ansiosos, irmãos, porque nunca resolveram o passado, nunca resolveram os dramas do passado, nunca resolveram as feridas emocionais do passado, nunca resolveram os traumas do passado, gente que foi abusada na infância, que nunca superou isso, gente que tem culpa. Essa semana eu peguei um livro para ler, é curiosíssimo, pastor Ivan, um livro fantástico, o título do livro é O Mestre das Perguntas, livraço, e o autor começa dizendo da culpa que o assolou, porque ele era um filho assim, adolescente rebelde, sabe, que a mãe tinha que dar bronca todo dia, a mãe falou, meu filho, você vai me matar um dia, você vai me matar um dia, você vai me matar um dia, e aí de repente a mãe morre, menina adolescente, pronto, carregou a vida inteira essa culpa, eu matei minha mãe, eu matei minha mãe, eu matei minha mãe. Quantas pessoas que vivem atormentadas pelo chicote da culpa, por problemas lá de trás, que nunca foram resolvidos convenientemente ao pé da cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro. Certa feita eu fui aconselhado a pedido para orar por uma senhora, tinha 80 anos, e o filho me disse assim, pastor, o senhor pode visitar minha mãe? Eu falei, posso. Falei, mas por que você quer que eu visite a sua mãe? Ele me disse, a minha mãe é uma mulher triste, cronicamente triste, angustiada.
Já levamos em médico, já levamos em psicólogo, já levamos em psiquiatra, já fizemos exame, já tomou todo tipo de remédio, nada resolve o problema dela. Disse, então vou lá. Cheguei, aquela mulher com um semblante abatido, olhar distante. Comecei a conversar com ela, Deus foi dando graça na conversa. Lá pelas tantas ela disse assim, eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela me olhou nos olhos e me disse assim, pastor, eu sofro há 60 anos. Eu falei, o que foi, filha? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele, vivi muitos anos casada, já sou viúva há muitos anos, mas esse pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo debaixo de um tormento, eu vivo numa masmorra, eu vivo debaixo do chicote da culpa. Quantas pessoas assim, irmãos? Eu falei para ela da graça, eu falei para ela do sangue do Cordeiro, eu falei para ela do perdão de Deus. Naquele dia aquela mulher se rendeu a Cristo, foi liberta, curada, restaurada, a alegria voltou na sua face. Eu discipulei essa mulher, batizei essa mulher e convivi com ela na igreja há mais de 10 anos, até o Senhor levá-la para a sua presença. Gente, precisa resolver o passado. Mas a ansiedade, irmãos, tem a ver com o futuro, com o futuro. Você fica ansioso, não é com agora, você fica ansioso com o que vem para frente. É o medo do amanhã, é o medo do desconhecido, é o medo que não vai dar certo. Então tem gente que tem medo, e ela antecipa o sofrimento, como se o problema já estivesse acontecendo, sofre como se o problema já estivesse acontecendo, e estatisticamente 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então sofre desnecessariamente. Bom, dito isto, eu gostaria que agora nós pudéssemos olhar essa questão da realidade, o resultado que a ansiedade produz negativamente na sua vida, tanto em reações físicas, como reações psicológicas, como reações espirituais. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento, ou puxar em direção oposta, como se você botasse uma corda no pescoço de alguém, duas pessoas puxando em direção oposta. É estrangular, estrangula suas emoções. Mais do que isso, a ansiedade vai roubar as suas forças, ela vai minar você, ela vai enfraquecer você. Você não fica mais forte, mais preparado para enfrentar o problema que virá, ou talvez nem virá, ficando ansioso hoje. Você se desidrata, você se estiola, você se enfraquece. Mas mais do que isso, o pastor Arival chegou a dizer isso hoje de manhã. A ansiedade é a voz da incredulidade, porque Jesus alertou isso. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Então preste atenção nisso, aprenda a depender do provedor. Eu não sei se vocês tiveram já essa experiência, eu tenho de vez em quando. Tem dia que você está assim, tão angustiado, passando uma luta tão grande, uma pressão tão enorme, que você vai deitar, você não consegue direito dormir. Aí o dia amanhece. Aí quando o dia amanhece, parece que o problema foi dissipado. Aquele nevoeiro escuro vai embora. Aquela dor vai embora. A esperança brota. Um fato novo acontece. E a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, em nome de Jesus, comece a desenvolver esta confiança de que você não está no controle, mas Deus está. Deus está no controle. Deus não perdeu o rumo da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não está em apuros. Deus não foi pego de surpresa. Deus está trabalhando. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem.
Mesmo que a providência seja dolorosa, mesmo que você esteja enfrentando uma enfermidade, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema na família, um problema de qualquer ordem, saiba disso, Deus está no controle. E Ele vai cuidar de você, e Ele vai sustentar você, e Ele vai dar livramento a você, e Ele vai fortalecer você, ainda que o problema não se resolva no tempo que você quer, a graça de Deus vai bastar a você. Então, isso me lembra o que George Miller, que foi um dos homens mais destacados de oração que a história conheceu, ele disse o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé. Não dá para você botar no mesmo bloco ansiedade e fé. Agora, como é que você tem fé? Porque às vezes a pessoa está querendo desenvolver uma vida espiritual mais robusta, mas ele só entulha a mente dele, o coração dele com coisa ruim. Ele passa de um canal para o outro, na televisão, no zap, e passa o dia inteiro assistindo só coisa ruim. Agora, você quer fé? Comece a ler a Bíblia. Comece a conhecer as promessas de Deus. Comece a alimentar a sua mente com coisa boa, para que você possa encontrar resposta, solução para o problema da ansiedade. Qual a resposta de Paulo aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é ansiedade, isso é o diagnóstico. Vamos então para a questão do remédio que ele vai usar. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante aqui. Muito importante aqui. Quando Paulo diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, parece que ele está falando de 4 coisas, mas não está. Ele está falando de 3 coisas. A palavra oração aí é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está falando de adoração, de petição e de ações de graças. Eu não sei se você já fez uma distinção clara na sua mente entre o que é adorar a Deus e o que é agradecer a Deus. A gente confunde isso. Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. E você suplica a Deus porque Ele é seu Pai. Então quando você lida, como é que você lida com ansiedade? Você lida com ansiedade quando você começa a adorar a Deus. E para você adorar a Deus, você precisa saber quem Deus é. E você precisa entender que esse Deus é autoexistente, que Ele é infinito, que Ele é imenso, que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é transcendente, que Ele é soberano, que Ele está no controle do universo, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle da sua família e da sua vida. No momento que você compreende isso, já começa a acalmar o seu coração. Quando você começa a entender a majestade de Deus, quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, quão poderoso Ele é, quão extraordinário Ele é, como Ele está sentado no trono, como Ele é glorioso em suas obras, como Ele é perfeito em seus atributos, é aquele Deus soberano que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Quando Ele olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, o seu coração começa a se acalmar. Quão grande é o seu Deus, quão magnífico Ele é. Paulo disse: se você adorar a Deus, você vai vencer a ansiedade. Mas você vai dar graças. Ô gente, via de regra, a nossa memória é curta para lembrar o que Deus tem feito. A gente é grato, só um pouquinho assim, ó. O que você tem para agradecer a Deus? Você está vivo. Gente melhor que você já se foi. Se você veio para cá, você tem pernas para andar. Quanto vale as suas pernas? Se você está enxergando, você tem visão, quanto vale os seus olhos?
Se você está ouvindo, você tem ouvidos, quanto vale a sua audição? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua liberdade? Quanto vale a sua família? Quanto vale os seus amigos? Quanto vale a sua igreja? Quanto vale a sua salvação? Pare de olhar a vida com óculos escuros, para de reclamar, para de murmurar, para de olhar para a vida só com pessimismo, com negatividade. Para de reclamar do que você é, do que você tem, da família que você tem, da casa que você mora, do apartamento que você mora, do carro que você anda, do emprego que você tem, do cônjuge que você tem, dos pais que você tem, dos filhos que você tem, dos vizinhos que você tem. Passa a dar graças a Deus. Tem tanta coisa boa acontecendo. Paulo está dizendo o seguinte: quando você tem um coração grato, não tem espaço nesse coração para ansiedade. Mas terceiro, Paulo diz: você cura a ansiedade quando você apresenta a Deus as suas súplicas. Gente, nós não falamos com ídolo, nós não falamos com um Deus distante do deísmo, nós não falamos para o ídolo morto do misticismo sincrético. Nós falamos com aquele Deus que você pode chamar de Abba Pai, aquele Deus que é o Deus e Pai de toda a consolação. Você fala com aquele que tem abençoado você com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você fala com aquele Pai que amou você desde a fundação do mundo e enviou Jesus por amor a você para morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Você está pedindo àquele Pai que adotou você na família dele. Então não tem problema, não tem causa, não tem luta, não tem sofrimento, não tem situação que você não possa apresentar a eles: papai, eu preciso de ajuda, papai, eu preciso de socorro, papai, me ajude, estenda a tua mão para mim, venha ao meu encontro, me console, me carregue no colo, eu preciso de colo nessa noite. Ele escuta você, ele atende você, ele se importa com você. Pois bem, amados, Paulo vai dizer que você vai enfrentar a ansiedade vitoriosamente. Mais uma coisa, diz aí no versículo 8, é quando você põe na sua cabeça pensamentos positivos. Quando eu digo positivo, não é pensamento positivo do ponto de vista humanista, não, é botar coisa boa na sua cabeça. E ele diz aqui no versículo 8 assim: finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então preste atenção nisso. Tudo que você joga para dentro da janela da sua alma fica arquivado na sua mente. Quem fica assistindo pornografia, sabe o que vem na mente? Pornografia. Quem fica assistindo lutas de sangue, e você quase que vibra porque o cara arrebenta a cara do outro, o que vem na sua mente? Violência. Quem ainda tem o desplante de assistir novelas, que o negócio é um nó e uma vela. O negócio é nó e vela. Vai vir o que na mente? Traição, maluquice. Quem fica assistindo todas as séries de Netflix apenas e os filmes de Hollywood que só tem misticismo, violência e bandidagem e promiscuidade, o que vem na mente? Irmãos, tem muito lugar, tem muita casa que a Bíblia fica lá encostada na prateleira até o próximo domingo, e já tem gente que não gosta mais de trazer Bíblia não, porque esse negócio é chato, é cafona carregar uma Bíblia. E aí fica ansioso, fica um poço de ansiedade. Ele está a par de tudo que acontece de Netflix, mas se perguntar para ele João 3,16, ele acha que não sabe onde está. Aí a ansiedade, desculpa da expressão, monta da cacunda dele. Como é que você resolve isso? Paulo vai um pouquinho além e diz o seguinte, versículo 9: olha, meus irmãos, tudo que vocês, olha aí comigo, Filipenses 4:9, olha aí, ele diz assim: e o que aprendesse, e recebesse, e ouvisse e visse em mim, isso praticai. Tem muito crente que é teórico, só teórico, sabe tudo, é bom teólogo,
conhece as correntes teológicas, decora a confissão de fé, decora catecismo de Westminster, cita as correntes teológicas, sabe o que é calvinismo, sabe o que é arminianismo, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo, mas fica só nisso. Paulo diz, isso praticai. Para mim, quando li o livro O Monge o Executivo, uma frase valeu o livro. E a frase do livro foi essa, que valeu o livro. Ele diz o seguinte: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Faz. É isso que muda a sua vida. Bom, então terminando. Vamos ver agora qual é a cura. E Paulo, de uma maneira magistral, vai dizer no verso 7 algo sublime. E a paz de Deus, não é a paz humana, não é a paz do mundo, não é a paz de cemitério, é a paz de Deus. Não é paz com Deus, não é paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, a pessoa vai olhar para você, você está passando luta, está passando sim, você está doente, pode estar doente sim, está hospitalizado, pode estar hospitalizado sim, pode enfrentar a dor do luto, pode enfrentar a dor do luto sim, mas essa paz excede todo entendimento. É aquilo que Paulo disse quando ele estava preso na masmorra, no corredor da morte: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O cara está no corredor da morte e está animado. Essa é a paz de Deus, que excede todo entendimento. É aquela expressão do crente que está partindo, mas tem brilho nos olhos, tem gozo na alma, tem segurança no coração, tem certeza da vida eterna. E ele diz, essa paz é uma sentinela, porque vai guardar. A palavra guardar aqui é montar sentinela, montar guarda. É como se Deus botasse uma soldadesca celestial, um grupo de anjos ao redor da sua cabeça e do seu coração, da sua razão e do seu sentimento, da sua mente e do seu coração. E quando a ansiedade tenta entrar, a soldadesca de Deus está lá. Não entra não, não entra não, não entra não, porque aqui mora a paz de Deus, aqui mora a paz de Deus. Ansiedade não, ansiedade não. E essa soldadesca divina protege a sua cabeça, protege o seu coração. O que você vai fazer? Quanto ansioso? Deus está propondo para você hoje, você vencer a ansiedade. Quem gostaria de vencer a ansiedade hoje? Levanta a mão aqui. Eu estou com a mão levantada também. Então, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus graça. Agora, é preciso tomar uma atitude. O que você vai fazer para mudar esse cenário? Deixa eu fazer um diagnóstico simples aqui. Quantos irmãos e irmãs que estão aqui hoje que já leram a Bíblia toda? A Bíblia toda. Ok. Quantos irmãos gostariam de dizer, Deus, eu quero ler a Bíblia toda. Nós estamos hoje no dia 12 de setembro. Daqui a um ano eu vou te dar tempo demais. Mas quem gostaria de falar, Deus, eu quero ler a Bíblia toda até 12 de setembro de 2022. Quem gostaria de dizer, Deus, me ajuda a fazer isso? Bendito seja Deus. Terceira coisa que eu gostaria de sugerir a você. Tire meia hora do seu tempo. Você vai saber qual a melhor hora. Para você ler um capítulo, pelo menos, da Bíblia e orar todo dia. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Você vai repaginar sua mente, você vai reprogramar seu coração. E de repente, aquelas lutas que você tem lá no coração vão sendo dissipadas. E a vitória de Deus vai chegando. E a paz de Deus vai inundando o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.